estamos no templo de Zeus. Zeus era o pai dos deuses e os comandava do Monte Olimpo, assim como a todos os mortais. A mitologia é outra fantástica herança grega. As histórias dos deuses e heróis que formam os mitos gregos datam da Idade do Bronze, quando eram contadas oralmente pelos poetas. Os deuses e deusas apresentavam os mesmos desejos e defeitos humanos e faziam parte de uma família divina presidida por Zeus, que teve muitos filhos, cada um com um papel divino. Não foram os gregos que inventaram o vinho, mas fizeram melhor. Deram-lhe um deus, Dionísio. Deus da folia e do vinho, Dionísio nasceu da coxa de Zeus. É na prática de culto dos ritos que compreendemos o comportamento religioso na Grécia Antiga. A manifestação religiosa de culto aos deuses era feita sempre em grupo e nunca de forma individual. É um traço fundamental do homem grego clássico. Ele não se considera um indivíduo isolado, cujo sucesso pessoal pode ser obtido fora dos grupos sociais a que pertence. Eram eminentemente sociais. Para o grego, o interesse público prevalecia sobre o privado. Se tudo na cidade corresse bem, seria bom individualmente para ele. Era esse o seu pensamento. Por isso, o cidadão grego dispunha de boa parte do seu tempo para discutir e resolver os assuntos da cidade. Dizia Aristóteles, não podia ser cidadão quem precisasse trabalhar para viver. Ele pertencia inteiramente ao Estado. Os gregos viam a presença dos deuses numa paisagem grandiosa, no voo de um pássaro, na passagem de um animal, na majestade de uma bela árvore, na forma de um rochedo, na frescura de uma nascente, no curso de um rio, na carícia do vento, no trovão, na luz da lua ou no incessante murmúrio das ondas. A alma atenta dos gregos recebia com avidez estas impressões da natureza. O culto aos deuses possuía como características a oração, a oferenda, o sacrifício, as festas públicas e os jogos. No que concerne aos oráculos, nenhum podia rivalizar com o de Delfos. Os consultantes pagavam uma quantia em dinheiro. Depois oferecia-se um sacrifício como uma cabra, que antes de ser imolada era aspergida com água fria. Se não tremesse com a aspersão, considerava-se que o deus recusaria responder e a consulta não se efetuava. No caso contrário, caso a cabra tremesse, os consultantes, após terem colocado por escrito o texto da pergunta que desejavam fazer ao deus, eram admitidos no templo, onde seria proferido o oráculo. Lá encontrava-se uma profetisa denominada Pítia, que vivia em castidade e em retiro. A Pítia mascava folhas de louro e bebia água de uma nascente sagrada e entrava em uma espécie de transe e balbuciava palavras confusas. Como a maioria dos oráculos délficos que nos foram conservados em verso, deve admitir-se que os vaticínios da Pítia sofriam uma elaboração posterior antes de serem transmitidos aos interessados. Supõe-se que os responsáveis por essa elaboração eram funcionários sacerdotais designados por profetas. Ainda que profundamente religioso, os gregos possuíam um alto nível de raciocínio lógico estimulado pelo gosto da vida social e do discurso. Diferentemente de outros povos da antiguidade, o seu direito era laico, não se misturando com a religião, o que era inusitado para a época. Poesia épica, poesia lírica, arte dramática, história, filosofia, ciência política, eloquência são os diferentes domínios que os gregos exerceram a sua maestria.